Obrigado, pastor. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Uma bênção pura essa jovem, não é porque é minha noiva não, mas é uma mulher de Deus, né? Muito usada, graças a Deus. E quando a pastora falou com a gente, né, que a gente teria a oportunidade de trazer a palavra, a gente concordou em não conversar diretamente do que iríamos ministrar. Eu falei, eu vou ter minha porção com Deus, você vai ter a sua, cada um, Deus usa de uma forma. E, querendo ou não, Deus sabe o que fala, Deus se responsabiliza, a gente conseguiu chegar a uma mensagem assim, que anda de mão dada, né? Ela trouxe sobre renúncia, o Senhor falou muito ao meu coração, eu já falei até numa saudação que eu tive, sobre obediência. E eu trago a reflexão do início do porquê obediência no culto de busca do Espírito Santo. Se a gente quer ser cheio do Espírito, porque eu vou falar de obediência. E eu gostaria de citar Atos, capítulo 5, verso 32. Os apóstolos ali estão falando sobre as maravilhas que Jesus fez. E diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Deus concedeu esse Espírito para todo aquele que renunciou, todo aquele que reconheceu o Senhor como seu Salvador, desceu às águas. Então, a partir daquele momento, nós declaramos guerra espiritual, declaramos que servimos a um Deus vivo e nós declaramos a Ele o nosso amor, que vem através da obediência. João capítulo 14, verso 15 fala... Jesus diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Mais do que palavras, mais do que dizer aqui em louvores, tu és santo, eu te amo. Mais do que simplesmente falar, é demonstrar esse amor. Mais do que aparentemente mostrar para a igreja que você é devoto a Deus, mais do que isso, é demonstrar na obediência que verdadeiramente nós reconhecemos Ele como nosso Salvador. E essa mensagem... ela ministrou muito em mim primeiro, eu venho estudando ela já tem um bom tempo, ela é extensa, eu reduzi muito aqui, mas eu queria introduzir, né, antes de chegar aos 3 pontos que Deus me deu sobre essa mensagem, eu queria introduzir ela do que Deus fala para nós, do que Deus promete se nós obedecermos a Ele. Gostaria que os irmãos abrissem em Êxodo 15, o sonoplasta, se puder colocar, ajuda a gente aí, Êxodo 15, verso 26. Êxodo 15, verso 26, amém. Aqui Moisés tem passado por uma seca com o povo no deserto, eles encontraram água, mas água amarga, e Deus ali dá a provisão, ele transforma aquela água em uma água potável. E no 26, ele declara através do que Deus prepara a ele, dizendo, se ouvirdes atento a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres ouvidos aos teus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Eu sou Yahvé, aquele que te livra. Eu sou Yahvé, aquele que te cura e que te guia. Aleluia! Então, o que nós temos sobre a obediência? Se nós obedecermos, nós temos o favor e a graça de um Deus que criou os céus e terras. Se nós obedecermos, nós temos o amor que Deus deu através de Cristo a nós. Se nós obedecermos, nós temos acesso à salvação e ao reino dos céus. Por si só já parece muito óbvio o caminho correto. Mas agora eu queria trazer a contrapartida. Além do obedecer ser tão benéfico, o que Deus fala sobre quem não obedece? E mais à frente, em Deuteronômios, capítulo 8, eu vou ler o 19 e o 20. Deuteronômios, capítulo 8, 19 e 20. Aleluia. Amém. Que diz assim, se te esquecerdes do Senhor, teu Deus, e seguires outros deuses e os servires, e prestares cultos a eles, asseguro-te que hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações
que Yahvé vai enfrentar à vossa frente, por não terdes obedecido à voz do eterno vosso Deus. Então, aqui a gente tem os dois lados da balança. Se eu obedeço, eu tenho favor e graça de um Deus Todo-Poderoso. Se eu não obedeço, eu tenho a ira e a justiça desse Deus. Eu deixo já como reflexão, se alguém aqui ainda está indeciso se obedece ou não, se segue ou não a esse Deus, eu acredito que não, estamos com a casa, né, cheia de membros já, mas se alguém está em cima do muro ainda, lembre que o muro não é de Deus. Né? Foi dito algumas semanas aqui, o muro já pertence ao diabo, então desçam desse muro, vejam o que a obediência nos propõe. No verso 2 do mesmo capítulo, o povo é lembrado da prova que passou no deserto. E Deus fala como aquela prova foi usada para testar a fé deles. Testar se eles realmente obedeceriam. Então, nos momentos de luta, nos momentos de aflição que nós enfrentarmos, tenham isso em mente. O Senhor prepara eles para testar a nossa fé, para ver se iremos obedecer verdadeiramente. E eu vou entrar agora no primeiro ponto, agora que a gente já entendeu o que é bom por seguir a obediência e o que não. O primeiro ponto é sobre enganar a si mesmo. Esses pontos, Deus me revelou quando eu estudava que nós como cristãos, em muitos momentos, nós nos encontramos em parte deles. Não diretamente, mas que nós temos que vigiar para não estar neles. Então, ponto 1, enganar a si mesmo. E esse enganar a si mesmo começa você tentando enganar alguém. Então você veio à igreja, você se converteu, você se batizou e você diz que serve ao Senhor. Você mostra a pastora, você mostra a liderança que você segue. Mas quando ninguém está vendo, você não faz o que você fala. Esse enganar alguém não é... Você não está enganando a pastora Ana ou a líder Fernanda. Você está se enganando. Primeiro momento, o primeiro engano cometido foi próprio. E eu gostaria de trazer Tiago 1, do verso 22 ao 25, eu vou ler para a gente ganhar tempo, que as horas já voaram, que diz assim: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Então aqui a gente tem o oposto daquele que se engana. O exemplo dado por Tiago aqui, ele fala sobre o homem que vai ao espelho, vê a própria imagem, visualiza a imagem, mas quando sai dali ele não se vê mais. Trazendo para a reflexão, é aquela pessoa que vem na igreja, ela vê o agir, vê o mover de Deus pela obediência, quando ela sai da igreja ela não vê mais. Ela não pratica mais aquilo. Isaías 29:13 diz: porque o Senhor disse, pois que este povo que se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Então, que nós não venhamos viver o evangelho de palavras vazias, que nós não venhamos viver um evangelho de aparências. Esse primeiro ponto trata muito sobre aparência. Então, que verdadeiramente a sua aparência reflita o que há dentro de nós. Que a nossa aparência reflita o que há dentro de nós. O que Deus tem feito dentro do nosso interior. Segundo ponto, obediência parcial. Foi o que eu citei na minha saudação. E eu já inicio, porque esse tópico ele é polêmico, mas obediência parcial, assim como enganar-se a si mesmo, é desobediência. Obedecer parte dos mandamentos, ainda assim é desobediência. Você dizer que ama a Deus, servir a Ele, ir à igreja, deixar de beber, deixar de fumar, mas ainda contender contra o seu irmão, ainda falar mal da sua família, ainda não deixar o Espírito de Deus verdadeiramente fluir em você, você está desobedecendo a Deus. Tiago 2, 10 e 11. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz,
Não cometerás adultério. Também diz, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito, transgressor da lei. Então, um exemplo claro aqui, eu estava comentando com minha noiva um tempo atrás, quando eu li sobre Abraão e Sara, que Abraão fala a Sara para eles se fingirem de irmãos, porque ela era muito bonita e se as pessoas vissem, iriam querer matar ele para ficar com ela. E esse é um ponto interessante, porque o adultério é um problema, o assassinato não. Ali quando Davi manda matar Urias por causa de Batseba, então o escândalo de adultério vir à tona era um problema, mas você tramar a morte de um homem não era. E da mesma forma as duas pessoas estariam em desobediência. As duas pessoas seriam transgressores da lei. O terceiro e último ponto, e um dos mais importantes, eu acho que por estarmos hoje com pessoas que já conhecem a Deus, já estão na fé há um bom tempo, que é o orgulho da obediência. Aleluia. O orgulho da obediência é aquele ponto onde você já conhece a Deus, provavelmente, né, na maioria dos casos, você já serve a Deus há um tempo, e você acaba caindo no comodismo daquilo. Você acaba se deixando levar pelo status de crente, não pela vida de crente. Lucas 18, prometo que estou acabando, não vou estender muito do horário. Lucas 18, eu vou ler rapidamente do 9 ao 14, que é uma parábola importantíssima para esse entendimento. E disse também esta parábola a uns que confiavam a si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A parábola diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Vamos lembrar os fariseus, homens da lei, homens conhecedores da palavra, e os publicanos, a escória da época. Aqueles que cobravam impostos e tomavam tudo que o povo tinha. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Algumas versões dizem que o fariseu estava em pé orando de si para si mesmo. E essa frase é maravilhosa para entender o que está acontecendo. E ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E essa palavra ela é fantástica para o nosso entendimento, porque aquela frasezinha que eu disse que em algumas versões orava de si para si mesmo. É aquela oração que a pessoa ela não ora para Deus. Ela ora sobre ela mesma, para ela mesma. Ela se colocou num pedestal, numa idolatria própria, onde ela é suficiente, onde ela é boa em tudo que faz, onde ela cumpre tudo que se propõe a fazer. E ninguém aqui é isso. Nenhum de nós, por mais espiritual que seja, por mais firme na fé que seja, nenhum de nós pode dizer, eu sou bom. Não, bom é Deus. Ele justifica a bondade em mim e em você. E esse orgulho, ele nos cega. Então, os fariseus foram os que negaram Jesus. Eles viram o Filho do Homem e negaram a ele. Esse orgulho cegou eles a tal ponto que eles não viram o próprio Deus em carne e osso. E esse orgulho esse orgulho da obediência é o que me faz ver o erro do meu irmão, mas me cegar para o meu. Por isso nós temos que vigiar constantemente. Eu não posso falar, nossa, você viu fulano com tal roupa, nossa, você viu fulano com aquilo. Antes de ver a farpa no irmão, olha a trave no nosso olho, vamos olhar internamente. Antes de eu falar, nossa, mas a pessoa lá fora no mundo está fazendo tal coisa, a primeira coisa que tem que vir ao nosso pensamento, o que eu, como cristão, tenho que melhorar.
Porque eu tenho certeza que todo mundo tem algo a melhorar, por menor que seja, eu tenho diversas coisas que eu reconheço. Pai, eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que melhorar, é obrigação como cristão. E eu vou deixar uma frase de um pregador que eu também tomei como inspiração para esse tema, que diz assim: pode-se ser um homem de grande integridade, mas quando faz da integridade um escudo de justiça próprio, se torna tão pecador quanto qualquer outro. Então nós podemos justificar a nossa própria moral, a nossa própria integridade, mas a partir do momento que fazemos isso, nos tornamos pior do que aqueles a qual nós acusamos. Aquele irmão ao qual eu aponto falando que não faz a vontade de Deus, que não vive uma vida de santidade, a partir desse momento eu sou pior do que ele, porque eu reconheci o erro dele e não o meu. E eu deixo essa reflexão geral para os irmãos sobre obediência. Reflitam se em algum momento ou se atualmente vocês se encontram em um desses 3 pontos. Jovens, se em algum dos momentos vocês veem que aparentemente vocês vivem em Cristo, mas não vivem verdadeiramente, lutem contra. Se nós vivemos uma obediência parcial, reconhecemos que temos que obedecer, mas pecamos em algum ponto e pecamos sabendo, porque o problema é esse, vamos lutar contra isso também. E o terceiro, quando conseguirmos vencer esse ponto pela misericórdia de Deus, não venhamos ter orgulho, porque de nós nada provém, tudo é dele, tudo é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade, eu agradeço a Deus primeiramente. Espero que essa palavra tenha alertado alguns corações, ao menos um essa noite. Graças a Deus alertou o meu. E louvado seja o nome do Senhor. Amém?